Oi, tudo bem? Hoje é o dia 130 da leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, da Palavra com Tati, e agradeço a sua companhia até aqui. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos em Salmos, do Salmo 104 ao 105. Que o Senhor nos abençoe. Salmo 104. Bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, está vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus a viga dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem, e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correm as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Traz trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra, e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor, a minha alma. Aleluia. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: Darei a você a terra de Canaã,
a herança que lhe pertence, quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele constituiu o senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles, para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes, e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes a terra das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Comentários da autora. Colocando a palavra em ação. Lembre-se que a fidelidade de Deus para com seu povo é um importante instrumento de edificação da nossa fé. O Salmo 105 nos encoraja a relembrar das coisas que ele fez por nós. Quais são as suas lembranças favoritas? Regularmente, dedique tempo para se lembrar da fidelidade de Deus em sua vida e do que ele tem feito por você, e agradeça-lhe por tudo. Compartilhe com outros a bondade de Deus para com você, a fim de que eles também possam ouvir acerca do que ele tem realizado. Prosseguindo, comentários da autora. Lembre-se de José. O Salmo 105 é outra passagem maravilhosa da Bíblia, onde o escritor dedica tempo para relembrar a obra de Deus ao longo da história. Relatos semelhantes podem ser encontrados em Neemias 9 e em Hebreus 11. Cada vez que um escritor bíblico repete o relato de histórias do passado, a nossa fé é fortalecida e nosso coração é encorajado. No Salmo 105, 17 a 19, nos lembramos de José e do tratamento injusto que ele recebeu de seus irmãos. Eles o venderam como escravo e disseram ao seu pai que um animal selvagem o havia matado. Enquanto isso, José estava sendo comprado por um homem rico chamado Potifar, que o levou para sua casa como escravo. Deus concedeu favor a José por onde quer que fosse, e logo ele obteve também o favor de seu novo dono. José recebeu seguidas promoções, mas então algo injusto lhe aconteceu. A mulher de Potifar tentou seduzi-lo sexualmente, mas por ser um homem íntegro, José não quis ter nada com ela. Mentindo para seu marido, ela disse que José havia atacado,
o que fez com que ele fosse aprisionado por algo que não havia cometido. José tentou ajudar os outros durante todo o tempo em que esteve na prisão. Ele nunca reclamava, e por ter tido uma postura correta no seu tempo de sofrimento, Deus finalmente o libertou e o favoreceu. Ele veio a ter tanta autoridade no Egito que ninguém mais em toda a terra estava acima dele, exceto o próprio faraó. Deus também vigou José com relação à situação ocorrida com seus irmãos, tanto que foram obrigados a procurar José para obter alimento, quando toda a terra passava fome. Mais uma vez, José demonstrou uma atitude piedosa. Não os maltratou, embora eles bem o merecessem. Ele lhes disse que o que haviam pretendido fazer para o seu mal, Deus havia transformado em bem, que eles estavam nas mãos de Deus e não nas dele, e que ele não tinha o direito de fazer nada além de abençoá-los. Para obter maiores detalhes sobre essa história, veja Gênesis 37:45. Podemos esperar resultados semelhantes quando passamos pacientemente pelo sofrimento e mantivermos uma postura positiva e perdoadora. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que o Senhor nos abençoe.